Olá pessoal, bom dia a todos, estamos de volta. Agora o som está em ordem, por favor. De novo, me dê retorno, acho que agora eu resolvi. Mas se olha agora sim, ok, James, ok. Desculpa pessoal, como eu tinha falado, eu já comecei atrasado porque estava com problema aqui na internet. Peço desculpas, a falha é minha, eu sou... não é a minha especialidade, mas acho que agora foi, né? Eu fiquei aqui uns 5 minutos falando pra ninguém, eu não percebi que estava sem som. Então, zerando, vamos começar agora. Bom dia, amigos do Auditório Direct Invest, eu sou o Ronaldo TG. Eu apresento o chat de estratégias quantitativas às quartas-feiras, 5h40. E hoje, novamente, o Collor e o pessoal da CGD me pediu para substituí-lo, porque o filho dele vai passar por uma cirurgia. Ele disse que é coisa simples, mas que ele tem que estar presente. Então, gentilmente foi um pedido para substituí-lo. Se alguém prefere ou gosta mais das análises do Collor, ou enfim, aguardem que no chat da tarde ele está de volta. Na hora do almoço eu não sei, eu não vi nenhuma informação sobre isso, mas acho que ele não vai fazer o comentário da hora do almoço. Então ele volta no chat de fechamento. Quem gosta de ter duas visões sobre o assunto, não vou nem falar visões diferentes, mas quem quiser pegar uma segunda opinião, pode ficar à vontade e postar sua pergunta, seu comentário, ou qualquer outra. O Pedro está falando que o Collor volta no call de fechamento. Valeu, Pedro, muito obrigado. Quem quiser colocar o seu comentário aqui, fique à vontade. A maioria do pessoal já está acostumado com a minha visão. Isso, até mais que uma, Arnaldo, certo? A maioria do pessoal já está acostumado com o meu método de trabalho, assim, ou minha visão, etc. Então acho que não vamos ter grandes problemas. Afinal de contas, sempre que o Collor não pode fazer ou não puder fazer, a gente está aqui para ajudar vocês, para não deixar vocês órfãos das análises. Eu sempre comento que no chat de estratégias quantitativas eu tendo a fazer mais uma filosofia financeira de botequim, né? Mas nesses chats de abertura eu tento me segurar, mas na última vez eu não consegui, que eu estava destreinado. Eu espero que hoje eu consiga fazer uma coisa mais dinâmica e a gente consiga ver mais coisas do que simplesmente. Infelizmente o comentário que eu fiz eu não vou conseguir repetir ipsis literis, né? Já estou gastando o verbo já às 9h30 da manhã, mas enfim, hoje estamos iniciando mais um comentário de abertura. Hoje é dia 7 de março de 2013, são 9h35. Peço desculpas novamente aí pelos problemas e pelo atraso, a culpa foi toda minha. Eu estava comentando que temos algumas coisas para falar rapidinho, 3 minutinhos, a gente já encerra isso. Primeiro, a movimentação do Ibovespa, né? Ontem uma forte movimentação, salvo por algum outro papel mais específico, algum setor mais específico. Ontem nós tivemos uma boa movimentação do Ibovespa. As notícias sugerem que foi por conta da manutenção da taxa de juros. Teve reunião do Copom ontem e decidiram manter a taxa de juros em 7,25 ao ano, e com um certo viés de alta, ou muitos analistas já acham que na próxima reunião já vamos ter algum aumento de taxa de juros por conta dos riscos inflacionários. Mas eu vou deixar esse comentário pro Roxo hoje à tarde, que hoje tem comentário de mercado do Roxo, ele pode falar disso com mais propriedade que eu. E a outra notícia é o Congresso americano aprovou aí o financiamento do governo até o final do ano. Então trouxe também boas notícias no cenário externo. E fora isso, o nosso querido Dow Jones rompendo o topo histórico aí, né, por esses dias. Não sei se foi essa semana passada, mas acho que foi essa semana. O Dow Jones rompendo o topo histórico lá de 2007, lá nos 14 mil e não sei quantos pontos. E fora isso, ainda temos algumas notícias repercutindo aqui dentro. O Lunardi está falando, e o diz, vamos começar do começo. Várias pessoas falando bom dia aqui enquanto eu estava fora do ar, né? Vamos lá, o Colmeia dando boas-vindas, obrigado Colmeia, valeu. Bonéas, bom dia. O Colmeia comentando o AGX, pelo menos para quem entrou ontem, seria a cereja do bolo hoje, podemos comentar isso depois.
o Arnaldo falando, Bonés falando, Bonés comentando que o futuro estava em 1.24 naquela hora que ele falou. Vamos ver agora já está 1.45 a abertura do futuro brasileiro, né? E nos futuros americanos, altas aí moderadas, 0,15, 0,10, 0,23 respectivamente. O mini do SP500 trabalhando com mais 0,16, o mini do Dow Jones trabalhando com 0,10 e o mini do Nasdaq trabalhando com 0,23. Esses dados de 15 minutos atrás, enfim, né? Assim, mas o que tudo isso sugere aí uma abertura positiva do mercado, mas sempre lembrando como a gente costuma dizer, né? Eu tenho dois comentários para fazer rapidinho. O primeiro como ontem já subiu bastante, né? Talvez algumas ações apresentem alguma correção, né? Eu não sei se já no começo, mas ao longo do dia pode ser que algumas das que mais subiram tendam a corrigir um pouco mais durante esse pregão. O mercado sempre se movimenta em impulso e correção e sempre pelo caminho de maior estrago, que nem diz um conhecido analista aí do mercado. Então, qualquer tipo de expectativa em relação ao mercado. Inclusive ontem me fizeram a pergunta, né, que ontem foi uma surpresa o Ibovespa ter subido. Eu acho que eu respondi que só é surpresa quando a gente tem alguma expectativa em relação ao mercado. Então, e eu não tenho essa expectativa, eu não acho que o mercado vai subir ou que o mercado vai cair. Então, eu não posso considerar surpresa. Eu diria que foi uma boa alta. Muitas das ações ontem que subiram foi meio a festa dos day traders, né? Porque foi um dia que começou e continuou subindo, salvo algum papel ou outro, mas na maioria deles é o dia mais conhecido, um dia mais direcional, né? Um dia que day traders aproveitam para ganhar aí se não for dinheiro do ano, dinheiro do mês, né? Então é o máximo que a gente pode dizer sobre isso, né? Sobre a abertura. E como eu disse, em relação à abertura do Ibovespa, em razão dos futuros estarem em alta e em razão dos futuros americanos estarem em alta, sugere uma abertura positiva, talvez podendo ter aí alguma correção durante o dia. Tem aquela história de que quinta-feira é dia de correção, né? Mas quando o mercado está em alta é um dia de correção. Como o mercado está em baixa de curto prazo e no curtíssimo está de lado, no curto está em baixa e num prazo um pouco mais longo está lateral também. Então acaba ficando um pouco indefinido, mas ontem, sem dúvida nenhuma, foi um dia bem atípico. Acho que fazem alguns anos que eu não vejo o Petrobras subir 10% num dia, né? 9 ponto tanto a PN, 15% a ON. Então também foi um dia um pouco mais atípico aí em relação à movimentação de mercado. Outra coisa que eu queria dizer foi algumas ações deram bons traders, 2 trades ontem. A Petrobras já foi um pouco mais difícil, mas isso aí a gente pode ver durante o comentário. Como o Collor não vai fazer a hora do almoço e eu comecei atrasado, a gente pode ir até um pouquinho mais tarde aí, né, para completar a hora. O Colmeia está comentando, faz 14 anos que a Petro não subia assim em um dia. Aquela guardadas as devidas proporções, seria quase aquele cisne negro, né? Então, aquela história, eu não gosto de ficar achando motivo. Inclusive o Lunardi colocou aqui que foi o reajuste do diesel. Pode ser, mas eu acho que o reajuste do diesel, se fosse por conta disso, já tinha subido antes, né? Eu já vi essa notícia do diesel há pelo menos uns 2, 3 dias, então acho estranho o mercado demorar tanto para reagir assim, 2, 3 dias para repercutir uma notícia. Eu acho que tem mais alguma outra coisa, pode ser fechamento de posição, pode ser, enfim, pode ser milhares, né? O pessoal que já está acostumado comigo sabe que eu não gosto de ficar achando muito causa para as coisas, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu olho o gráfico, e além do que a gente na análise técnica aqui a gente costuma olhar a notícia no gráfico, né? Normalmente o gráfico vem um pouco antes da notícia mesmo, e o que vem depois não chega nem a ser notícia, acaba sendo quase uma justificativa de movimentação, o que eu sempre acho muito perigoso. O Pereira está comentando analisar o Dow Jones no longo prazo.
Podemos, como eu sempre digo, eu não faço muita questão de analisar assim, o mercado lá fora, a não ser para movimentos day trade, que precisavam ser um pouco mais ousados e antecipar alguns movimentos. Eu acho que qualquer repercussão que o Ibovespa tenha sobre o day trade, ou sobre o Dow Jones, reflete no Ibovespa, e daí a gente toma a atitude ou toma o posicionamento necessário, né? Eu não gosto de ficar adivinhando para que lado vai, mas não tem problema, a gente dá uma analisada no Dow Jones, rompendo o topo histórico, via de regra, né? Quando se rompe um topo histórico, fica sem referência, né? Então talvez a gente tenha algum objetivo por alguma figura gráfica ou não, mas fica muito, depois do topo histórico não tem mais nada para cima, perde-se a referência. Então obviamente assim, se for um rompimento saudável, ele vai andar 1 ou 2 dias, depois vai fazer alguma correção aí, mas não é isso. O topo histórico tem a parte boa, que não tem as resistências à frente, e tem a parte ruim, é que ficamos sem referência, simplesmente a última resistência rompida acaba tendo que ser via de regra é testada como suporte, e a perda desse suporte acaba sendo negativo. Eu vou deixar mais no gráfico, pessoal, porque como se eu colocar minha cara aqui pode embaçar a internet de vocês, e a minha internet também, como vocês perceberam, não tá essas coisas. Beleza? Falamos 10 minutos aqui do comentário. O Roxo faz o comentário hoje à tarde, pode ser bem mais interessante e com propriedade do que eu. Eu vou dar uma falada rápida no Ibovespa, só para dar aquela abrida, né? Só para a gente contextualizar o comentário, e depois eu dou uma olhada no Dow Jones. Se alguém quiser mais um comentário, por favor, se quiser pedir algum papel, algum comentário, como eu sempre digo, eu não comento papéis, eu comento cenários, mas fiquem à vontade, nós estamos aqui para ajudá-los. Vamos lá, já estão vendo o gráfico. Alguém reclamou aqui que a resolução do gráfico não é boa. Isso aí é uma questão da transmissão. Se você não estiver enxergando direito, acho que é Ctrl+, se não me engano, e tem aquele link para o chat em tela cheia. Não sei se funciona, se alguém souber qual que é o endereço, por favor, posta aí. No meu computador não é, porque a resolução dele é ninja, né? Assim, é super ultra boa, mas quando passa pelo live stream ele realmente perde um pouco da resolução. Então é uma coisa do live stream mesmo, não é em relação. Mas se tiver muito ruim para ver, é só aumentar o zoom aí da sua página da internet, tal, e aumentar o gráfico, que talvez melhore um pouco. Como eu já fiz um comentário na semana passada, eu posso só dar uma atualizada, né, no que a gente comentou aí a semana passada, e ontem teve o chat de estratégias quantitativas. Quem não viu, o Pedro vai colocar lá no YouTube hoje, então pode também dar uma olhada lá, que eu já fiz o comentário. Só reforçando, né, depois daquela perna de alta lá atrás, que a gente comentou a semana passada, depois desta perna de alta aqui, que foi do final do meio de novembro ao começo de janeiro, o Ibovespa corrigiu praticamente toda essa perna, né? Chegou muito próximo do 100% aqui, mas corrigiu bastante. Aqui já tivemos um sinal forte de congestão, né? Que é aquele famoso fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, e a perda da mínima aqui já abriria uma operação de venda, ou de eventualmente, né, para as ações que estiverem fazendo um desenho parecido. E a partir deste ponto aqui, neste candle do dia 28 de janeiro, o Ibovespa entrou em baixa no diário, seja pela inclinação da média de 21, seja pelo topo e fundo descendente. Chegou a fazer um pseudo pullback aqui numa zona que já tinha congestionado antes e perdeu o fundo de novo, ou seja, já temos aqui 3 sinais, ou até 4, né, se a gente considerar o fechou fora, fechou dentro aqui, que seria um sinal de congestão, não necessariamente de queda, né, um sinal de teste da média de 21 aqui, de uma média, né, como costumo sempre dizer. Realmente a média se aproximou, e quando se aproximou nós tivemos um rompimento aqui no Ibovespa, que seria o primeiro sinal forte já de uma reversão de tendência de curto prazo. A inclinação da média mudando aqui também, confirmando isso. Aqui chegou a fazer um fechou fora, fechou dentro, mas não confirmou, né? E continuou caindo até lá embaixo nos 55 mil pontos aproximadamente, 55.500.
apresentou uma certa congestão, fez aquele famoso dojizinho aqui, cutucando ou agulhando ou alfinetando, cada um usa um verbo diferente, alfinetando aqui a banda de Bollinger, rompimento da máxima, né? Operação contra a tendência mais das clássicas, assim, para quem acompanha, chegou bem próximo da média de 21 aqui de novo, testou aquela linha de tendência que eu já tinha traçado, eu já tinha explicado, conversado com vocês sobre isso no chat da semana passada, voltou a cair para testar o fundo, perdeu em fechamento, né? Perdeu o fundo em fechamento, e ontem, com um volume bem razoável, fizemos um candle bem direcional, subindo praticamente 3,5% aqui, né, a subida do Ibovespa ontem. Deixa eu só conferir aqui para não estar falando bobagem. É isso aí, subindo 3,56%. Como sempre, eu gosto de exercitar polianismos e antipolianismos simplesmente para ter visões diferentes. Aqui ela parou praticamente em cima da linha de tendência, que é um sinal fraco, mas tem dois sinais fortes, que é o rompimento em fechamento do último topo, né, formado por esse candle de indefinição aqui. Ela fechou acima. Se continuar este movimento, o objetivo inicial seria próximo desse primeiro fundo, ou do fundo topo da segunda congestão aqui, que coincide numa região com a média de 50 e com a banda superior de Bollinger. É lógico que, como o Ibovespa apresentou um movimento descendente, essa banda tende a se aproximar aqui do preço. A média já está desinclinando, ou seja, tende a ficar lateral. Então, no mínimo, o Ibovespa pode ficar congestionado, assim, repetindo aqui essa simetriazinha aqui, altista, mas não tão inclinado como foi a perna anterior. Então a gente pode fazer muito parecido, né? Se a gente colocar aqui um eixo de simetria aqui, a gente pode fazer um movimento muito parecido com esse, e num futuro aí de mais para o médio prazo, e testar de novo lá os 63.400 pontos, que é o topo anterior aí desse movimento, que já formou duas vezes. Num lado negativo, a perda desse fundo acionaria aí um mini topo triplo, quádruplo aqui, sei lá, fica naquela tendência lateral, e a perda do fundo aqui dos 55 sugere o teste lá do fundão de 2012, que é 52 mil pontos. Não chega a ser tão longe assim, mas já é uma queda de uns bons 6, 7% aí no Ibovespa, mas o Ibovespa é só uma referência, né? Não acaba não sendo o índice. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Pereira, o Lunardi falando, não é isso, é sobre... entendi. Não, acho que não é isso não, cara. Tenta dar uma como é que chama? Tenta dar um zoom aí, que melhora bastante, sim. Se você quiser, eu tô na minha resolução máxima aqui de barra, mas a barra de tarefas eu não tenho como... eu tenho uma barra de tarefas aqui no live stream, né? Deixa eu ver se eu der um zoom aqui, se melhora para vocês. Pelo menos eu tiro essa barra de tarefas. Normalmente eu tirava, agora eu esqueci. Mas aqui o zoom tá bem interessante. Não fica só na tela do gráfico ampliada, como o Color faz. Então o Color tem um monitor maior, né? O meu monitor está menor aqui, mas não tente aumentar o zoom do navegador aí, que normalmente funciona. Então o Pereira pediu para a gente dar uma olhada, né, de um prazo um pouco maior no Dow Jones. Eu fiz um comentário, vamos dar uma olhada, né? Tá aqui o querido Dow Jones. O rompimento do topo histórico foi... Vamos ver se ele vai conseguir pegar aqui tudo. Não tem problema. Vamos aumentar aqui. Pelo menos Vamos ver se eu consigo. Pronto. Não, fiz ao contrário, né? Sou uma besta. Então, só para a gente ter aquela visão de longo prazo que o Pereira pediu. Então, tá aqui
tá aqui tá aqui o Dow Jones num prazo um pouco mais longo. Deixa eu tirar aqui esse monte de coisa que tem aqui. Beleza. Espera aí que ele está pensando um pouco. Ei, beleza, hein? Maravilha. É isso aqui que eu queria. Ele fez aquela coisa que eu odeio, que é o volume, mas pronto, aí sim, hein? Vamos lá. Aí chegamos onde queríamos, depois de muito sofrer. Espera aí que ele está pensando aqui. Tá. Então aqui a gente tem o Dow Jones, né? O topo do Dow Jones. Pronto, agora sim. Tá meio ruim aqui de ver, mas era só para mostrar. Então, esse é o topo do Dow Jones, aproximadamente 14.173, se não me engano, né? E esta semana ele realmente rompeu aqui, né? Deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui. Pronto. Vamos ver se eu consigo dar mais um agora. Pronto. Tá aqui, né? Onde eu tava, 14.100 e pouco. Fez aquela congestão de topo aqui. E agora, né, essa semana aí, ou talvez se a gente considerar ontem ou anteontem, né, nesse último movimento, ele fez uma boa movimentação, aí já rompendo esse topo. Como esse range é curto, né, talvez a correção para testar o topo rompido seja curta também, né? O sinal negativo de ontem foi esse martelinho, esse dojizinho invertido fora da banda de Bollinger, né? Então também pode sugerir alguma... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui maior, né, para ajudar os amigos, mas é aqui. Esse dojizinho aqui sugere alguma correção já de curto prazo para hoje, talvez, ou amanhã, né, mas não quer dizer nada, simplesmente é uma referência. No longo prazo, como o Dow Jones já vem de uma perna, né, de alta aí desde do meio, igual o Ibovespa, né, que é aquela perna intermediária, desde o meio de novembro, o Dow Jones já vem numa pequena perna de alta aí, e está continuando essa perna de alta. Enquanto estiver em alta, eventualmente fez alguma congestão, aqui diminuiu a volatilidade e tal, as bandas estreitaram e rompeu essa congestãozinha de topo. Simetricamente falando, não temos referência nenhuma, é aquela história, rompeu o topo histórico aqui. Então, eventualmente, alguma correção de um prazo um pouco mais curto pode acontecer. Deixa eu diminuir isso. Pode acontecer, mas a gente fica sem referência. Então, o que esperar do Dow Jones? A expectativa do Dow Jones, que nem o Pereira perguntou, como eu sempre digo, a minha expectativa é nenhuma, né? Para um prazo um pouco mais longo, ele rompeu o topo histórico, e isso sempre é um bom sinal. É o máximo que a gente pode falar sobre isso. E ontem fez um sinal negativo aqui, né? Deixa eu conferir aqui, ver se esse sinal está correto. Fez aqui minha outra referência gráfica, ele fez um martelinho, não é tão doji desse jeito, mas fora da banda de Bollinger mesmo, e esse desenho de alargamento aqui que o Dow Jones sempre faz, esse desenho, deixa eu ver se eu consigo fazer, esse desenho de alargamento aqui,
é uma figura muito comum no Dow Jones. O Dow Jones, ao longo do tempo, faz muito isso. Então, é uma figura que é muito difícil, né? Sei lá, o pessoal chama de megafone, cada um chama de um jeito. E o Dow Jones faz direto, às vezes com pequenas variações, ou a resistência mais reta, ou o suporte mais rápido. Mas esse tipo de alargamento é uma figura muito comum do Dow Jones e é uma das figuras mais difíceis de tentar operar ou de tentar adivinhar qual é o eventual objetivo dessa figura. Para mim, sendo um pouco mais simples, a gente tem uma congestão aqui de um range mais curto, então o máximo que eu posso falar aí seria essa congestão de curto prazo rebatida para cima, então são cerca de 300 pontos, mais ou menos, de 13.800 até 400, 13.800 até 14.100, mais ou menos, 14 uns quebradinhos aí. Então, o máximo que eu posso falar é o 14.300, que é onde ele já chegou, né? Talvez um pouco mais que isso, mas pelo sinal e pelo objetivo só da pequena congestão rompida, sugere que no curto prazo ele volte para testar essa congestão. A volta para dentro dessa congestão seria um sinal mais negativo aí para o Dow Jones. Mercado abrindo agora, Ibovespa, assim, primeira cotação recebida aqui, Ibovespa com 0,3 de alta, Vale com 0,7, a Petro em leilão ainda. Então vai se confirmando aí a abertura mais positiva para o mercado. Vamos ver se o Mini já reagiu alguma coisa. Não, o Mini praticamente na máxima do dia em 1,5%, continuando subindo. O Colmeia comentou sobre o OGX, né? Então a gente pode começar por ela, pelo patinho feio da bolsa. A gente pode começar pela OGX aí para tentar adivinhar alguma coisa. Olhando um prazo um pouco mais longo, como o Ronaldo gosta de fazer, dá uma melhorada no desenho aqui. A OGX vem em baixa de longo tempo, uma baixa confirmada pela acumulação aqui embaixo, né? E depois que perdeu a perda em gap aqui, congestionou por um longo tempo, chegou a fazer esse canalzinho de baixa, ou quase um alargamento também, e a perda do fundo acelerou a queda dela. Eventualmente tivemos um repique, até testou a média de 21 aqui, voltou a cair e perdeu o fundo. O sinal de ontem eu não sei se chega a ser muito dar um alento aí, mas queira ou não, depois de uma longa queda, seja num prazo um pouco mais longo ou nos últimos dias, aí, nos últimos 7 pregões, fez um candle de dúvida, né, ou de indefinição, uma longa sombra para baixo, uma longa sombra para cima, e eventualmente uma compra aí contra tendência para quem acredita a gente tem aconselhado as pessoas a ficarem de fora da OGX aí, que está com uma volatilidade de 70%, em torno de 70%, então fica muito complicado operar, colocar aquele famoso limite de perda aí, né? Trabalhar com controle de risco bem apertado e alocar o capital aí como se fosse uma opção, né? Quase isso que acontece com a OGX. Mas se a gente tiver o rompimento da máxima de hoje, dependendo de como foi esse rompimento, o Colmeia está falando que o leilão está em 3,50, ela já estaria aqui encostando na média de D21. Deixa eu ver como é que está. Ainda está em leilão. A Petro abriu com 1,66 de alta, né? CSN 2,19, Petro 1,66, Banco do Brasil meio, Itaú em torno de meio também. Aquela abertura positiva, a não ser que venha alguma correção do Dow Jones, veia de fora aí. Pode ser que a gente tenha um dia mais positivo. Normalmente na quinta-feira as coisas, não só na quinta-feira, mas nos dias as coisas acabam se definindo após a abertura do Dow Jones. Então, como a OGX não abriu, eu vou fingir que está em leilão ainda. Uma questão seria essa: tem aqui o topo, o fundo perdido em 3,13, né, que é uma resistência
também muito próxima da máxima de ontem, aí que foi em 3,3, né? Então daria aqueles famosos 3% aqui já para bater na resistência. A média de 21 está um pouco acima, em 3,44. Então dependendo da abertura aí da OGX, pode dar algum trade contra a tendência, mas a recomendação, ou pelo menos o que eu penso sobre isso, é ficar de fora de empresas que estão mais problemáticas, assim. Aquela história, o mercado gosta de águas calmas, né? Não gosta muito de turbulência, assim. Sempre que as coisas ficam turbulentas, o pessoal tende a sair correndo mesmo, sair correndo da água, né? Então acaba não dando para todo mundo sair ao mesmo tempo, gera aquela volatilidade que todos nós conhecemos que acontece. Então essas empresas mais complicadas, assim como foi o caso das elétricas recentemente, mesmo a Petrobras aí recentemente, é bom esperar o pessoal decidir o que é legal ou não para a gente tentar fazer alguma coisa. Não temos mais nenhum comentário sobre, só temos o pessoal falando aqui de OGX, deixa eu ver, o Colmeia com o Cavoque conversando, 3,40 no leilão. Colmeia, a matéria que o Esteves do BTG ia dar uma ajuda para o EIC. O mercado pode estar repercutindo qualquer coisa nesse sentido mesmo em relação à OGX, mas o leilão 3,50, quando dá essa diferença, né, entre ontem fechou, só voltando aqui, ontem fechou 3,3, né? Então, quando dá essa diferença aí de 3,3 para 3,50, é uma boa alta aí, né? Pelo menos até o leilão. Então provavelmente o leilão vai se esticar um pouco aí no caso da OGX. São quase, acho que mais de 10%, né? Em relação a mais 10%, bem mais de 10%, 43 centavos, só conferindo. Não, o fechamento foi 2,92, né? A máxima que foi 3,3, que seria a entrada hoje. Mas como o leilão aparentemente está saindo a 3,50, tá dando 58 centavos em relação ao fechamento de ontem. Então esse leilão talvez se estique por mais um tempo aí da OGX. Colmeia, aguenta coração aí, segura. Cavoque falando que vai abrir às 10h15. É isso aí, são 15 minutos de leilão nesses casos mesmo. Então, Colmeia, segura o coração aí, toma um suquinho de maracujá no café da manhã aí, estica o café da manhã e segura. Se ninguém tiver nenhum comentário, eu vou fazer aquela minha rotina de sempre. Vou falar sobre Petro e Vale, né, que são as mais, e depois eu eventualmente alguma que tenha me chamado a atenção. Eu sempre olho, anoto e acabo esquecendo de falar, né? Mas enfim, Petrobras, depois de perder 2 fundos seguidos, essa é a Petro 4, fez uma congestãozinha de alguns dias aqui embaixo. Uma entrada agressiva seria no rompimento dessa congestãozinha. Ela já foi testada aqui, fez um candle pequeno, a média de 21 ficando horizontal, e daí chega onde essa maledeta dessa Petrobras faz isso, né? Ela fecha no dia 5 a 16h56, né? Fazendo um dojizinho, pequenos dojis, um dia mais direcional para cima, outro dia mais direcional para baixo. Chegou a perder em fechamento o fundo aqui, e daí no dia seguinte já abre a 17,60, ou seja, fechou 16,56 num dia e abre a 17,60 no outro. Tirando quem comprou, entre aspas, sem motivo aqui, pelo menos um motivo gráfico, um motivo de algum eventual setup, o máximo que eu consigo olhar aqui no diário seria o rompimento da congestão aqui nos R$17, se bem que já foi testado. Então entrada seria com um fechamento acima dos R$17. Ela abre com gap de mais de R$1 aqui, até testa a média de 21, então deixou fundo para trás, deixou média de 21 para trás, chegou a testar o topinho da congestão anterior aqui, que tem também um fundinho, etc., em torno dos R$18, 18,15, e fechou um pouco abaixo do fechamento da congestão. A máxima da congestão em fechamento era 18,10 e ontem ela fechou 18,05. E hoje já abre em gap de novo,
né, em relação ao fechamento, e vai já encostando na banda de cima, ou seja, da banda de baixo de Bollinger para a banda de cima de Bollinger em 2, 3 pregões, né? Salvo algum setup de day trade aqui, alguma entrada de day trade, é muito difícil pegar o gap. Quando eu vejo um gap desse tamanho, de quase 8%, a minha tendência seria operar contra o gap. Então é o que eu imagino até que a maioria tenha feito aqui, né? Por isso que temos essa sombra inferior, mas cutucou a média de 21 e voltou, e quando ela passou pelo preço de abertura de novo, teria sido uma entrada de day trade aí por alguns setups. Como eu disse, a abertura foi em 17,60 e o fechamento foi em 18,05, dando 45 centavos aí em R$17. Por um day trade tá ótimo. A Petro continua subindo, tentando, né, assim, um dia mais direcional, mas já foi outra abertura em gap. O objetivo, que seria bater na média, na banda superior de Bollinger, já está sendo cumprido, né? Então, para quem entrou lá embaixo, o que eu falei, o sem motivo, já pode pensar aí em começar a fazer algum tipo de realização parcial. Temos aquela zona próxima zona mais forte aí de suporte e resistência lá nos 19,30, que foi a congestão perdida e o topo dessa congestãozinha menor. Ela já, com o preço de hoje, ela já volta para essa zona de preço. Congestões normalmente sugerem uma briga um pouco maior entre comprado e vendido, né? Então essa região aqui dos 18,30, 18,35 até 19,30 seria uma zona de forte resistência. É possível que ela congestione um tempinho aí, já que nós tivemos uma congestão de alguns dias do outro lado da simetria, pelo fato já depreciado aqui dos indicadores, mas começa a vir algumas notícias que o pessoal aparentemente julga interessante, como foi comentado aqui com o diesel, etc. Pode dar algum alento na Petrobras, o fato que tinha caído bastante já. Eu vou evitar o superlativo muito, né? Mas do jeito que foi esse gap aqui, realmente fica muito difícil operar, a não ser por alguma estratégia de day trade. Então, se é isso, se alguém quiser mais alguma coisa, por favor, comenta. Essa é a Vale, né? A Vale no diário também, depois daquele movimento descendente, de perder alguns fundos, da média virar para baixo, chegou a fazer aquela estratégia contra a tendência que a gente comentou semana passada. Esse aqui eu vou botar na conta também, porque para quem assistiu o programa na semana passada, a gente tinha acabado, esse candle foi quinta-feira passada, e eu tinha comentado que quem tinha entrado na estratégia de contra-tendência aqui, na estratégia de retorno à média, que já podia ter realizado uma grande parte, eu cheguei a comentar 2/3 ou 3/4 dela, né, da posição comprada aqui, por já ter batido na média de 21, que está, depois da perda do fundo, estava servindo como resistência e já tinha sido testada 2 vezes. Aliás, 2 vezes não, já tinha sido testada uma vez. E aqui também passa uma linha de tendência de baixa, que é que o Ronaldo não gosta, mas é inevitável que essa linha exista, né? Então, como essa linha exista, ela tinha batido já muito próximo dessa linha, e que eu tinha falado que a posição remanescente, como esse candle é um pouco mais longo e a operação é de curto prazo, de curtíssimo prazo até, que a gente podia ter colocado um stop na retração de 60% aqui do candle, 2/3 do candle, enfim. E no entanto, no dia do chat na quinta-feira passada, né, que eu fiz, se não me engano, sexta-feira, desculpa. Na sexta-feira já teria sido estopado, voltou para testar o fundo, chegou a perder o fundo em fechamento, e nesse dia, anteontem, né? Isso, e anteontem foi em fechamento mesmo. Até então ela estava trabalhando bem próximo do fundo aqui, mas no fechamento ela foi lá fechar na mínima, né? Então, e ontem, com um volume bastante acima da média, ela faz outro candle bem direcional, encosta de novo na média de 21, e hoje abre em alta, com uma ligeira alta aí de
0,7, 0,8%, mas fazendo já por enquanto um candlezinho de indefinição em cima da média de 21, em cima da linha de tendência de baixa aqui. Vou tirar ela daqui. Então também ficar esperto. Entrada na Vale, superação da média de 21 seria um bom sinal, né? Talvez com um pouco mais volume. Superação da máxima do candle do dia 28 de fevereiro em 36,80, se bem que já temos um fundinho aqui em 37,30, né? Ficar atento para essa zona aqui também, que já é o fundo anterior e a máxima da congestão, mas numa estratégia de rompimento aqui estaria rompendo um W ou um fundo duplo aí, se bem que a Vale, cheio dos gaps dela, sempre costuma pregar a peça. O Cavoc querendo que o Colmeia infarte, cantando a bola para ele na abertura da OGX. Vamos dar uma olhada lá qual foi. A OGX ainda não abriu, continua com preço de leilão em torno de 3,50. Os futuros continuam em alta em 1,8. Futuros americanos continuam naquela tocada lá. Deixa eu ver se tem alguma atualização. Os futuros americanos continuam naquela tocada. SP500 mais 0,6, próximo da estabilidade. O Dow Jones 0,15 e o Nasdaq 0,13, né? Então ficar de olho naquele candlezinho ali fora da banda de Bollinger. É possível que o Dow Jones pelo menos venha a testar ali a resistência rompida. O Colmeia, então, o Cavoc falando que o leilão acaba às 10h17, então deve estar acabando agora. Colmeia falando 3,50 ainda em leilão e que todas as X estão em leilão. Essa notícia ou essa informação ou essa história do André Esteves aí que vai ajudar o coitado do Eike, 10h18. Cavoc, velho, são 10 horas, você vai infartar o Colmeia desse jeito, cara. Mas é bem provável que tenhamos uma grande alta mesmo por conta dessas notícias. Então, olhando, só tirando o Cavoc tentando infartar o Colmeia, não temos mais nenhum pedido aqui. Eu vou tocar o meu barco, que ainda a gente tem alguns minutinhos aí em função do nosso atraso. Colmeia comentando, importante é sulfar, o Cavoc, coitado, é ótimo. Não, coitado não é só modo de dizer, né? O cara tá ali cantando a bola, tá comprado, etc, e tá vendo o negócio abrir com 12% de... 12 não, né? É isso, né? Vai abrir com 12% de alta, ele infarta. Mas enfim, Colmeia, se eu posso dar uma sugestão, já que você falou em surfar, vende metade na abertura e a outra metade usa rompimento da primeira hora. Se romper para baixo, vende a outra metade, se romper para cima, compra de novo, né? Vou falar o quê? E faz um day tradezinho. É isso. É o que eu faria, pelo menos, ou no caso, com uma oportunidade dessa, talvez eu vendesse uma boa parte, né? Sei lá, uns 2/3 ou 3/4, se confirmar mesmo essa abertura tão positiva aí, você comprado naqueles preços. Vale a pena se livrar de uma boa parte dela e guardar uma outra parte, guardar 1/3 ou 1/4 aí para algum movimento intraday. Estratégia meia corno. É isso mesmo? Pô, acho que não pode falar palavrão nesse horário. Mas enfim, bem, só para fazer algum... Será que é isso? Eu não lembro como é. Não. Só pra gente continuar. Deixa eu ver aqui. Conferir. Só pra gente continuar, eu vou Eu tinha feito um comentário sobre Grendene, né, há algum tempo atrás. Se a gente notar aqui, deixa eu... não, o contrário. Se a gente notar a longa tendência de alta que ela se encontra, né, bem, né, até saiu do gráfico, ela está tão em alta que ela
saiu do gráfico. Então desde aqui de baixo, né, dessa congestão, ela já está numa boa alta, e eu tinha também esse rompimento também, eu tinha comentário, eu já tinha feito no comentário do chat esse rompimento aqui embaixo, chegou a perder, e a hora que deu essa agulhada aqui, ficou mais nítido que ela talvez pudesse dar uma esticada para cima, mas quem não entrou aqui na agulhada pode ter entrado nesse rompimento, mas foi em gap que é mais difícil, e ainda depois desse gap, ainda ela subiu mais quase R$ 2,50, subiu mais 10%. Esse é um trade que eu tinha acompanhado, falando sobre empresas em tendência de alta, né? Aqui foi mais difícil, né? Porque rolou aqui um violino, rolou um pap stop, ou sei lá, qualquer coisa que vocês possam comentar aí, mas como eu disse, tendência de alta opera-se todos os rompimentos e eventualmente todos os recuos, né? Aqui foi realmente, perdeu a base da congestão, fez uma longa sombra, né, com volume bom, rompimento, a superação da máxima aqui geraria uma entrada mesmo para quem tinha sido estopado, né? E tem aquela estratégia day trade de evitar violinos. Então a Grendene era uma que a gente estava de olho. Outra que a gente chegou a comentar, eu estou dando apenas um update aí nas que a gente tinha falado. A Bematec também do mesmo jeito, né? Um pouco mais small, mas também está numa longa tendência de alta, rompeu congestão, as médias alinhadas para cima, fez outra congestão, e agora de novo fazendo aqueles 2-3 dias de alta congestiona, 2-3 dias de alta congestiona, e rompendo todas as congestões. Então olha quantas entradas a gente teve já em Bematec, e anteontem tivemos outra entrada, se bem que um candle um pouco mais negativo aqui, e agora ela congestiona bem em cima da resistência rompida. Então a voltar para dentro dessa resistência seria um mau sinal, né? Mas só ficaria feio mesmo se perder a média de 21 hoje em dia aqui, que está em 8,45, que coincide mais ou menos com o penúltimo topo rompido. Isso é só para dar o update. As que chamaram a atenção aí seria na parte de telefonia. Ontem eu ia comentar sobre ela, mas acabei não comentando no chat de estratégias quantitativas. A TIM vem fazendo um movimento bem interessante aqui, e ontem chegou a testar o topo anterior. Hoje já tem uma abertura em gap, mas já deu uma corrigida. Mas o fato é que fechando acima de 8,88, para quem quiser ser mais 8,90, né, para quem quiser ser mais seguro, ontem ela testou esse patamar dos 8,90, mas não fechou acima, então podemos considerar só um teste, e hoje já abre acima, já está trabalhando acima desse patamar, mas foi um papel que chamou atenção, né? Temos aqui vários topos e fundos também nessa zona dos 9,50, que poderia ser o próximo objetivo aí desse movimento da TIM. E também uma simetria nítida, né? Praticamente uma simetria de livro. Vou guardar isso aqui para quando escrever o meu livro, né? Mas o primeiro objetivo aí é nesse topo, nessa confluência de topos e fundos aí em torno dos 9,50, 9,40, né? E sugerindo também pela simetria desse lado. Pela simetria, ela tem tudo, ela com uma resistência intermediária nesse patamar de 9,50, mas tem o objetivo da simetria é lá em cima nos R$ 11,50. Então é um trade que tem um bom potencial, se bem que a entrada, já tivemos várias entradas e saídas de congestão e de correção na TIM. Ela pode estar ficando mais interessante, não estou discutindo. Ou acumulação e distribuição confirmando a movimentação, se bem que esse último movimento ele ainda não está confirmando, ele não rompeu o topo anterior no indicador. Vou dar uma olhada nas perguntas. O Colmeia falando que vai tomar uma gelada. Aqui em São Paulo não vende cerveja antes das 11 no bar, pelo menos nos bares mais nos bairros nobres, né? Só depois das 11, tem que esperar mais meia hora. Mas parabéns, muito bom trade aí, como eu disse, foi uma aposta,
né? Então também não deixa de ter o seu valor. 17% de alta, agora já dá uma corrigida, aquela estratégia day trade que eu falei, abre com gap muito longe e você trabalha a favor do gap, talvez olhando a primeira meia hora, primeira hora, aí, ou na abertura do Dow Jones, enfim, temos para todos os gostos nesse sentido. O Bovespa agora com 1,84 de alta, Vale 0,28, Petrobras quase 3% de alta, dando continuidade àquela alta que iniciou ontem, né? Não tem mais muito o que falar disso. Eu não lembro se vou falar de Vivo, né? Vivo Telefônica, sei lá como é que é o nome dessa coisa agora. Vivit também, mesmo jeito, mesma situação da TIM. Banda superior de Bollinger, contração de volatilidade, testou, fez um fechou fora, fechou dentro aqui da banda, testou o fundo de novo, fez aqui 5 dias de congestão e aqui nos 49 e 44 a gente teve uma entrada de rompimento de curtíssimo prazo. Depois aqui nós tivemos a segunda entrada de rompimento do topo anterior no 51 e 47, 51 e 45. Agora ela congestionou de novo e ontem fechou acima da pequena congestão e hoje abre em cima e volta, um cenário parecido com a da TIM. A diferença é que a Vivo já rompeu e a TIM ainda não rompeu esse topo anterior. Então eram as duas que eu tinha observado aí que estavam num bom momento. Fora isso, acho que a Duratex, se não me engano, que eu tinha também visto aqui, exatamente. A Duratex, outra que eu já tinha falado também no chat, como eu disse, eu não tô falando, eu já tinha falado só para falar, eu acertei, não sei o que, porque deve ter algumas que eu errei também e eu não lembro, né? A gente esquece. Mas a gente tinha comentado sobre ela, a primeira entrada aqui em torno dos 14,40 com rompimento, ela já andou, começou a fazer vários candles aqui fora e e depois o rompimento do topo anterior em 15,30, 15,28 aqui. Para quem trabalha com retorno à média, esse sinal aqui já foi um sinal de encerramento de posição, né, pelo menos uma parte da posição. Ela já ficou bem longe da média de 21 aqui, né, já teve um afastamento da média de 21 e esse candle praticamente totalmente fora da banda de Bollinger, né, praticamente todo, 2 e tantos por cento fora da banda de Bollinger, fechando na máxima. Aqui já seria a nossa estratégia de retorno à média, não para venda, mas pelo menos quando é compra eu acho que é mais tranquilo, né? Porque você bota o stop bom, mas aqui não sei se ainda abriria uma venda, simplesmente um encerramento de posição. Depois chegou a fazer fechou fora, fechou dentro aqui, a perda da mínima seria um sinal de saída completa. Aqui chegou, no dia seguinte chegou a perder a mínima, mas não fechou abaixo. Enfim, já pode começar a pensar em encerrar a posição em Duratex, na Detex 3, e eventualmente a superação dos 16,56 daria uma nova entrada de rompimento. Como a média está longe, se romper, talvez dure um pouco mais essa congestão. Seria saudável que essa congestão durasse um pouco para a média se aproximar. E daí, no nosso setup de rompimento com a média um pouco mais próximo dos preços da congestão, né? Aqui seria um rompimento com a média muito longe, então não seria tão saudável. O Colmeia, obrigado a todos pela força, mas hoje não opero mais, tem que deixar a adrenalina baixar para não interferir nos próximos trades. Bom dia a todos. Parabéns, Colmeia, foi uma aposta, deu certo, mas você merece, fez certinho, é isso aí, já ganhei a janta, já pode operar, já pode sair. O Cavoc, abraço para quem fica, até mais tarde, desculpe a brincadeira. Não, beleza, Cavoc, bom dia para você. Bem, o que eu tinha para falar é isso. Não temos mais perguntas, não temos mais dúvidas, não temos mais comentários. O assunto de hoje foi a OGX do Colmeia. Não tem problema, também faz parte da situação. Dá uma última olhada no Ibov. Como eu disse, superou a média de 21 e está indo lá testar a média de 50 e a banda superior de Bollinger, próximo do fundo, já se aproximando do fundo do último pullback aqui da tendência de baixa.
O Bonés falando, poderia dar uma olhada na Vale 60 minutos antes de acabar? Claro, Bonés, sem problema, vamos lá. Vale 5, 60 minutos. Nos 60 minutos, a reflexão aqui, né, do topo, do fundo duplo, né, cheio dos gaps dela aí. Aqui a gente teria uma resistência nos 35,30, né, que foi aqui exatamente a base do gap. Ela superou esse patamar justamente ontem, fez 2 candles mais positivos e agora na abertura do pregão dá uma certa corrigida, um volume até interessante ou mais na média. O objetivo poderia ser mais próximo aqui dos 36,80, né, mas já tem um fundinho aqui intrometido nesses 36,20 e já vai se afastando, já se afastou bastante da média aqui de 21 mesmo nos 60 minutos. Ou a acumulação dos 60 minutos, que ele fica um pouco mais a risco, não confirma o rompimento lá do patamar dos 36,80, talvez alguma estratégia de intraday, né, Bonés? Aqui, se perder a mínima, poderia estopar alguma eventual posição comprada com o objetivo lá na média de 21, né, de 21 períodos em torno de 34,50. Seria aí uns bons 3%, é isso? Aproximadamente uns 3% aí dessa queda. Como não terminou ainda, nós estamos na primeira meia hora, né? Então esperar esse candle fechar, rompeu para cima, compra, rompeu para baixo, encerra a posição, pelo menos se você está tomando como base os 60 minutos. Já tem um certo afastamento aqui da média, a gente precisaria dar uma olhada melhor no sentido da volatilidade dos 60 minutos aí, mas a Vale realmente não está tão forte como as outras commodities aí, tais como as siderúrgicas, né, como o Gerdau, o CSN. A Vale está ainda amarrada por algum motivo, ainda está mais amarrada e não está andando como o Ibovespa. Tá bom assim, Bonés? Isso aí tem que usar alguma estratégia de day trade mesmo. Então seria a formação aí de uma congestão ou rompimento de primeira hora, que é o mais interessante. Fora isso, se basear por algum indicador. Outra que eu queria comentar, que eu também ia comentar ontem no chat de estratégias quantitativas, mas como eu fiquei sabendo que vinha fazer o chat de abertura aqui, eu deixei para comentar agora. Vamos ver se vai carregar aqui. É a VEG, né? É uma empresa que eu particularmente gosto muito dela. Eu sempre tive VEG para minha carteira particular, mas então é uma empresa que eu acompanho com uma certa frequência. Depois dessa congestão aqui, ameaçou romper a congestão, voltou para a congestão e perdeu essa congestão, fez um fechou fora, fechou dentro aqui embaixo, já teria dado uma entrada lá no começo de fevereiro, se bem que ficou bem congestionada, testou a média de 21, fez um topo aqui e no dia 28 de fevereiro ela fez esse candlezão monstro aqui, rompendo a máxima. Então a gente já teria aqui 2 entradas nela sem stop, talvez um stop no tempo aqui ou um stop de realização parcial, mas gerou uma nova entrada no dia 28/2 em 25,72, 25,70 aproximadamente, andou bastante e agora congestiona mais ou menos próximo do fundo perdido ali da congestão anterior, em torno dos 26,70, 26,80. Um rompimento aqui dessa máxima em torno de 27,40, se não me engano, 27,37, daria uma nova entrada em VEG. Também é outra que, apesar das congestões parciais que ela faz, deixa eu ver se eu consigo, é isso, apesar das congestões parciais que ela efetua de quando em quando, ela já vem desde o fundo de julho do ano passado, lá nos 17,70, subiu, congestionou, rompeu congestão, subiu e fez o desenho que a gente faz aqui, talvez uma compra de recuo aqui também em torno da perna de alta, mas ela também deu a entrada, tá bem simpática, objetivo lá em cima nos 29,74, que foi o topo de janeiro ali, onde a maioria das ações brasileiras fizeram topo. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha a falar.
Desculpem novamente ao atraso, os problemas técnicos aí, já estamos falando há 1 hora, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Eu agradeço a presença de todos. À tarde o Collor volta e obrigado pela presença. Até uma próxima. Hoje à tarde o Collor volta no comentário de fechamento e o Roxo faz o comentário de mercado e o chat avançado de opções. Agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana aí para quem já está de férias como o Colmeia. Valeu, pessoal, obrigado, até uma próxima.